Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Pedir licença. Caramba! Pedir licença para compartilhar minha tela. Espera aí que meu computador está pensando um pouco. Às vezes ele fica pensativo. Aí. Então, peraí, pessoal, eu vou só... Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, olha só, pessoal, a última coisa, tá? A última coisa que falta a gente fazer aqui, tá? É a última matéria antes da prova, é a gente estudar um pouquinho de conexão Darlington, tá? Pessoal, o que é a conexão Darlington, tá? E qual que é a funcionalidade dela, tá? A conexão Darlington não é nada mais, nada menos, tá? Do que uma conexão em série de dois transistores. Ou seja, pessoal, a gente pega o emissor do... Todos eles, tá? Eles têm coletor comum, tá? Então, são dois transformadores CC, tá? E a gente pega o emissor do primeiro transistor e liga a porta emissora, a gente liga na base do segundo transistor, tá? Então a gente faz aqui uma conexão série de dois transistores, pessoal, tá? Onde que a gente usa isso? Normalmente, ela é utilizada em regulador de tensão, amplificador de potência e aplicações de chaveamentos com valores de correntes altos, tá? Bom, a gente viu, pessoal, tá? Isso é uma coisa importante de saber, que o meu amplificador EC de emissor comum, ele amplifica a tensão. O meu amplificador CC, ele mantém a seção e ele amplifica a minha corrente, tá? Então, olha só, pessoal, numa análise rápida, tá? A corrente do emissor Q1 é a mesma corrente da base do Q2. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Ó, a corrente que sai aqui, essa aqui, ó, a corrente que sai do emissor 1, né? Que a gente pode chamar de IE1, ela é a minha corrente de base no emissor, no meu transistor 2, tá? Então, pessoal, bom, a gente sabe, tá? Que o ganho de corrente em um transistor, em um amplificador CC, tá, pessoal? Ele é dado por beta, tá? A minha conexão Darlington, pessoal, ela é a mesma coisa, tá? Só que o ganho de corrente, ele não é dado mais por beta, tá? Ele é dado por beta 1 vezes beta 2, tá? Então, a minha conexão Darlington, ela funciona assim. Ela mais do que duplifica, tá? Ela é uma razão dos dois betas dos transistores, tá? Então a gente pode enxergar esse conjunto aqui como um único. A gente pode enxergar esse conjunto como um único transistor, onde o beta dele é beta 1 vezes beta 2. Então, olha só, pessoal, imagina o caso, tá? Um transistor, tá? Colocado na configuração de um amplificador comum, tá? Se ele tem um beta de 200, ele vai ter um ganho de corrente de 200, né? Então, ele vai amplificar a minha corrente por um fator 200. Se a gente pega dois transistores e coloca em conexão Darlington, tá? Esse meu ganho total vai para 200 vezes 200, vai para 40 mil, tá? Então, a gente tem uma amplificação de tensão gigantesca, tá? Então, basicamente, a gente pode enxergar ele aqui, ó, como um único transistor, só que o meu beta dele é o meu beta 1 vezes o meu beta 2, tá? Então, olha só, pessoal. Então, o circuito dele, tá? Então, o circuito equivalente em corrente alternada, ó,
O LP, a diferença dele é que, no caso, a saída está do coletor, né? Não do emissor, que se fosse pelo emissor seria em cascata. A saída dele está no coletor. Não, a saída dele está no emissor aqui, ó. A saída aqui. Não, perdão, eu falo do Q1 pro Q2, está no Ah, emissor. tá. Isso. Tá? Não, você está perguntando a diferença dos outros, da conexão em cascata, igual a gente estava aqui, ó. Isso. Isso. A conexão em cascata, ele é um amplificador EC, tá? E depois um amplificador CC. Tá vendo? Ó? Aqui a gente tem um amplificador de emissor comum, tá? Ó, aqui o curto-circuito está no emissor aqui, ó, tá? Aqui, ó, a gente tem um amplificador comum a gente tem um amplificador de coletor comum. O curto-circuito está no meu coletor, tá? Então, essa configuração cascata que a gente viu, tá? Ele é um EC em cascata com um CC. A minha conexão Darlington são dois CCs, tá? A gente pode até, por analogia, falar que eles estão em cascata, né? Só que quando a gente coloca CC em sequência com CC, tá? Então, essa cascata de CC-CC tem um nome específico que a gente chama de conexão Darlington, tá? Só que a gente pode representar isso daqui, ela é um pouco mais simples que a conexão do que o cascata, tá? Porque o cascata aqui, ó, a gente divide isso aqui em dois circuitos, né? A gente tem um circuito EC e a gente tem um circuito CC. Aonde que esses dois circuitos se encontram, tá? O circuito de saída do EC é igual ao circuito de entrada do meu CC. Esse é o ponto de conexão deles. Esses daqui, ó, a minha conexão Darlington, elas são dois CCs, ó. Tanto o coletor do Q1 e o coletor do Q2, os dois estão em curto, tá? Nesse caso aqui, não, ó. Nesse caso, o coletor do Q1 não está em curto, não, ó. Tá? É assim que a gente identifica, tá? A minha conexão Darlington são dois CCs em cascata, tá? E a gente pode enxergar isso daqui de uma forma mais simples, tá? A gente pode enxergar isso daqui de uma forma mais simples. Então, olha só, o meu circuito CA... caramba. Não é correspondente, equivalente, obrigado. Equivalente. Tá, ó. Então, o meu circuito CA equivalente, pessoal, é esse daqui, ó. Isso aqui, se vocês quiserem anotar, eu acho bom que não está nos slides, tá? Que eu tô passando aqui para vocês, ó. Não, desculpa. Aqui é. E aqui é a minha Z de entrada, né? Olha só, pessoal. E aqui a gente tem a nossa V de entrada, tá? Como ele é um conector CC, então ele não tem ganho de tensão aqui, tá? Então a minha V de entrada aqui é a minha V de entrada aqui, né? Aqui a gente tem a nossa... Aqui a gente tem a nossa Z de saída, tá? E aqui, ó, a gente tem a nossa RL, que é a nossa carga. Aí você vai falar para mim assim, o ILP não tem diferença nenhuma, né? Desse circuito aqui para o meu outro, né? Bom, pessoal, a diferença, tá? É que no lugar de um beta só, a gente tem dois. Então, a minha Z de entrada do outro, se a gente pesquisasse, ela era R1, paralelo com R2, paralelo com beta RE, né? Nesse daqui, na minha conexão Darlington, vai ser beta 1 vezes beta 2 vezes RE, né? Então, olha só, qual que é a diferença, pessoal? No meu circuito, no meu conexão, se a gente voltar aqui, ó. Se a gente voltar no nosso conexão comum simples, tá? A minha impedância de entrada é R1, R2, beta, RE. Nesse caso aqui, ó, é só a gente pegar o mesmo circuito, tá? E dividir o beta aqui, ó, por B1 vezes B2, tá? Ah, LP, e como que é o meu circuito de saída, minha impedância de saída, tá? Bom, minha impedância de saída, pessoal, ela é bastante parecida, ó.
Ela é um pouquinho só diferente. Ela vai ser aqui, ó, a minha impedância de Ebers-Mols 2, né? Porque agora a gente tem uma impedância de Ebers-Mols para esse e uma impedância de Ebers-Mols para este, tá? A gente tem aqui, ó, RE mais o meu RE1, opa, mais ó, o meu RE1, tá? Que soma, tá, pessoal? Aí a gente tem aquele caso nosso, né, que é RG paralelo com R1, paralelo com R2. Isso daqui que vai, no antigo, né? Isso daqui dividia beta 1, mas nesse caso aqui, ó, pessoal, o meu beta 1 só divide isso daqui, e toda essa soma é dividida por beta 2, tá? Então, muda a minha conexão Darlington, a análise dela é igualzinha à análise de um emissor comum. O que que muda, pessoal? Muda um pouquinho a minha impedância de entrada e um pouquinho a minha impedância de saída, tá? Mudam um pouquinho essas fórmulas. Então, olha só, pessoal. Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó, pessoal, tá? Vamos calcular, fazer o passo a passo para calcular tudo possível aqui para esse conexão Darlington, tá? Para esse amplificador CC conexão Darlington. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo, tá? Qual que é o primeiro passo de análise de qualquer amplificador, pessoal? Vamos ver se vocês estão afiados para a prova. Análise CC. Análise CC, então vamos lá. Então, o primeiro passo aqui, ó. Olha só como é a mesma coisa, ó. Ele é alguns detalhes um pouquinho diferente. A minha análise de corrente contínua, né? Então, olha só, pessoal, na corrente contínua, tudo que está para frente, na corrente contínua, o meu capacitor é considerado um circuito aberto, né? Então, tudo que tem para frente dele, a gente considera circuito aberto. Ó. Então, daqui não vai nada e daqui para frente também não vai nada, tá? Então, vamos lá, ó. Então, a gente redesenhando, ele é assim, ó. Aí a gente tem aqui, ó. Um emissor. Esse daqui é o meu emissor Q1, tá? Ligado, a porta emissora dele é ligado na base de um segundo. Tá? Então, olha só. Pessoal, aqui é 10K, 20K e 60 ohms e 15 volts. Então, aqui, ó, é uma fonte de tensão de 15 volts, tá? Aqui é 10K. Aqui é 20K. O meu R1 e o meu R2. E aqui é 60 ohms, tá? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Então, o primeiro passo aqui, qual que é a primeira coisa que a gente vai calcular, né? A gente vai calcular aqui, ó, a minha V, B, a minha tensão de base. Bom, pessoal, essa minha VB aqui, ó, ela é um circuito divisor de tensão, né? Então, ela vai ser basicamente aqui, ó, a gente vai fazer 20K, que divide 10K, mais 20K, vezes a minha alimentação, que é 15 volts. O meu VB aqui, pessoal, ele vai ser... o meu VB aqui, ele vai ser 20, que divide 20K, que divide 30K, tá? Vezes 15. Bom, a gente pode cortar... K é 10 a terceira, a gente pode cortar 0 com 0. Esse 3, esse 5, a gente pode cortar também, ó.
15 que divide 3 sobra 5. 2 vezes 5, 10. Tá? Então, a minha tensão de base aqui é de 10 volts. Tá joia? Agora, pessoal, tá? Então, a gente calculou o VB aqui. A gente quer calcular agora, opa, o nosso VE, tá? Mas é o meu VE2 aqui, tá? Porque a gente tem aqui, ó, a minha conexão Q1, aqui a gente tem o nosso transistor Q1 e aqui a gente tem o nosso transistor Q2. Olha só, pessoal, essa tensão aqui que chega na minha base emissora é VB, né? E aí, daqui para cá, pessoal, ele vai ter uma queda, né? 0,7? Uma queda de VBE, que vale 0,7, tá? E aí essa tensão que chega aqui tem outra queda, de quanto? Mais 0,7? Mais 0,7 de VBE. Então, olha só, pessoal, ele tem duas quedas de 0,7 aqui, tá? Então, o nosso VE aqui, olha só como os detalhes são diferentes, tá? Então, olha só, o nosso VE aqui, pessoal, ele vai ser o meu VE2, ele vai ser o meu VB, que menos, tá? Ele tem duas quedas VBE, menos duas VBE, tá? Então, o meu VE2, ele vai ser aqui. O meu VE2, ele vai ser... Quanto que vale meu VB? 10. Calculou, né? 10 menos 2 vezes 0,7. Então, meu VE2, ele vai ser 10 menos 1,4. 10 menos 1,4, pessoal. 10 menos 1,4 dá... 10 menos 1 dá 9, 8,6. 8,6 volts. Então, essa minha tensão aqui, ó, na porta do meu transistor 2, na minha porta emissora do meu transistor 2, é de 8,6 volts. Bom, pessoal, a gente sabe, tá? Quanto que é o meu E2, e a gente sabe, ó, essa resistência 2, então a gente consegue calcular a minha I é 2, tá? Então, olha só, como que a gente calcula a nossa I é 2? Bom, muito fácil, né? A nossa I é 2, ó, ela vai ser, usando lei de Ohm, né? Então, aqui, ó. V é 2 é igual a R2, desculpa, aqui é meu RE, ó, vezes I é 2, né? V é igual a RI. Então, a minha I é 2, pessoal, ela vai ser, a minha V é 2, que é 8,6 volts, tá? Dividido pela minha RE, que vale 60, tá? Eu vou pegar minha calculadora aqui, pessoal, que eu esqueci. Vamos fazer nessa conta aqui. Então, olha só, pessoal, chegando aqui na minha calculadora, a gente tem aqui, ó, então é 8,6 que divide 60, deu aqui para mim, ó, 0,143. 0,143 amperes, tá? Ou aqui, ó, a minha I é 2, a gente pode falar como 0,143, ou então 143 miliampere. Ah, pessoal, eu achei a minha corrente IE2, ó, que é a corrente que sai no meu coletor 2. Eu consigo achar aqui a minha corrente IE1, que é a minha corrente que sai no coletor 1? Consigo, né, pessoal? Olha só, essa corrente aqui, ó, IE2, bom, utilizando, ó, o meu
coletor comum, né, pessoal? A corrente que sai dele, IE2, é a corrente que entra na base, IE1, vezes o meu beta do meu transistor aqui, né? Ó. Como que funciona? Todo amplificador na configuração coletor comum, ó, a corrente que sai dele aqui, ó, é a corrente que entrou vezes o meu beta, né? Que é a amplificação, que é o amplificador de tensão. Então, qual corrente que entrou aqui no meu transistor 2? IE1, né? A corrente que vai sair, então, vai ser IE1 vezes o meu beta 2, tá? Então, ó, o meu IE2, ele vale 0,143. É o meu IE1. E o meu beta 2, ó, ele deu aqui, ó. Ambos os betas valem 100. Vezes 100. Então, ó, o meu IE1, ele vai ser 0,143, que divide 100. O meu IE1 vai ser... Vai dar aqui, pessoal, 1, eu pus aqui 34 e 43, ó. 1,43 miliampere, tá? Então, olha só. LP, o que é diferente da conexão Darlington para o meu amplificador coletor comum normal, tá? A diferença, ó, é que a queda aqui vai ser de 2 VBE, tá? Então, a gente tem que atentar para isso daqui, ó. Vou até destacar o que é diferente, ó. A minha queda é de 2 VBE em vez de um só, porque ela tem a queda 2 vezes, tá? E a minha corrente, a gente vai ter 2 correntes. A corrente que sai no IE2 aqui, a gente calcula normal, né? Mas a minha corrente aqui, IE1, a gente usa, ó, a propriedade do meu transistor, que é a corrente que sai na porta emissora, é a que entra no coletor, que entra na base vezes a minha constante beta, tá? Então a gente consegue descobrir IE1 e IE2. Vocês entenderam, pessoal? A análise CC da conexão Darlington? Mais ou Ô, menos. Luiz, tudo bom? Oi, tudo bem? Se cortar o assunto aí, que agora que eu tô vendo as tuas aulas aqui, por causa que você tá cobrando meu portal. Aí as tuas provas, já tá as datas certas marcadas já? Já, semana que vem. É semana que vem, Paulo. É, Rinaldo. É, Rinaldo? Rinaldo. Achei que era o Paulo que tá falando. Ô, Rinaldo. Não. Cara, é semana que vem, Rinaldo. A parcial, você deu alguma coisa? Você tinha mandado pra... Não consigo abrir na... Tá, aquela lá foi a primeira parcial, Rinaldo. Não precisa fazer ela não, tá? Hoje vai ter outra. E me entrega essa de hoje, que eu, como você só foi matriculado agora, eu avalio ela como a nota das duas, entendeu? Ah, tá. Então, eu tô acabando a matéria da prova aqui, Rinaldo. E aí, já eu vou passar a parcial. Teoricamente é para ela ser feita em sala, tá? Teoricamente não, é para ela ser feita em sala. Eu vou deixar entregar semana que vem para vocês poderem estudar mais. Só que eu gostaria que fizesse em sala, para caso tivesse algumas dúvidas, o que com certeza vai ter, né? Eu tô aqui para ajudar. Beleza. Ô Jorge. Oi? Oi, Rinaldo. Eu queria ver com o pessoal aí, no caso, não sei se vocês montaram algum grupo, assim, para estudo. Se alguém quiser anotar meu número aí para apoio no grupo aí, se eu precisar de alguma dúvida também, puder me ajudar também. Espero que seja para estudo e não para trocar exercício durante a prova. É para estudo. É para estudo, me enviar as matérias. Eu tô ligado. Disse, uma semana antes da prova o cara vem, eu sei que vocês não tem um grupo aí. Não, porque... Eu tô brincando. Tá. Aí, se alguém quiser anotar meu número aí, é 99153-6479. Vai pelo grupo oficial que tá o grupo do LP mesmo e manda mensagem lá, é mais fácil de te adicionar. Você tá no grupo Alunos do LP?
Tô naquele grupo lá. Manda mensagem. Manda mensagem lá. Ah, beleza. Tem alguém aqui que não tá naquele grupo? Eu não tô, não. Me manda um e-mail então, pessoal, que eu adiciono vocês lá. Beleza. Tá? Manda um e-mail com o celular que eu adiciono vocês. Olha só. Então. Oi, isso, Jorge. O que você não entendeu? Ah, tipo, as fórmulas, beleza, mas em relação à teoria mesmo. Então vamos lá, ó. Então vamos no passo a passo aqui, tá? Análise CC. Qual que é o primeiro passo da análise CC? É o cálculo da minha tensão? B. De base, né? A minha tensão de base aqui, ó, ela é uma tensão entre dois resistores séries. Então a gente pode vir aqui, ó, e analisar ela como um divisor de tensão. Até aí não mudou nada, né? Até aqui você entendeu? Não, beleza. Não, essa é mais o finalzinho mesmo do Então vamos lá. fechar o I1. Não, mas vamos no passo a passo, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, uma tensão de emissor, VE, que é uma tensão que sai no meu emissor. Ó, a gente tem dois transistores em séries, o transistor Q1 e o transistor Q2, tá? Tem dois em séries. Bom, a gente vai ter aqui, ó, a primeira coisa que eu vou calcular é a minha tensão no emissor 2, tá? Porque sabendo a tensão aqui e sabendo e eu sei essa resistência aqui, através da minha lei de Ohm, eu consigo calcular a corrente que sai nesse emissor aqui, não consigo? Sim. Sim? Então, olha só. Então, vamos lá. Ó. A minha tensão de base, tá? Ó, a gente vem aqui, ó, é um curto-circuito, tá? Então, até aqui, ó, é VB, que a gente calculou que vale 10, tá? A gente vê, ó, quando chega aqui, ó, no meu transistor, tá? Daqui, a minha tensão da minha base até o meu emissor, ela tem uma queda de tensão, tá? Que é padronizada para todos os transistores, que é essa queda aqui, que a gente chama de VBE, que ela vale 0,7, tá? Então, aqui, ó, se aqui vale 10, quando chega aqui, ó, ela tem uma queda de 0,7, 10 menos 0,7 dá 9,3, né? Então, essa tensão aqui, que a gente pode chamar de VE1, vale 9,7, tá? E aí, ó, é um curto-circuito. No curto-circuito, a tensão é igual nele todo. Aí, então, vem 9,7, 9,7, 9,7 e chega aqui, né? Quando chega aqui, a gente tem uma outra queda, ó. Dessa minha base aqui, ó. O emissor desse aqui tá ligado à base do meu 2. Então, a gente tem uma outra queda de 0,7, tá? Então, a gente tem uma primeira queda de 0,7 e uma segunda queda de 0,7. Então, essa minha tensão aqui no emissor 2, ela é a minha tensão VBE, tá? Menos uma queda de 0,7, menos outra queda de 0,7. Então, é VBE menos VB menos duas quedas de valor 0,7, tá? Então, é 10 menos 1,4. Então, essa tensão que chega aqui é 8,6. Até aqui, tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Aí, ó, eu sei essa tensão aqui, que vale 8,6. Sei essa resistência aqui, é só eu utilizar a lei de Ohm para achar a minha corrente IE2. Tá joia? Beleza. Até aqui, tudo bem? Então vamos lá. Olha só, eu descobri a minha corrente IE2, tá? Olha só, lá quando a gente começou a estudar amplificador em análise CC, tá? Tá escrito aqui, ó. Ó, tá escrito aqui, ó. O emissor coletor comum, tá? Ele, ó, o amplificador CC, ele tem um ganho de tensão igual a 1, tá? Então, o amplificador CC, ele não tem um aumento no ganho de tensão. Aonde que vai o ganho dele, tá? O ganho do meu amplificador T1, ele é um ganho de corrente, tá? Qual corrente, pessoal? Bom, o amplificador CC, ele pega, ó, a minha corrente que chega aqui, ó, que a gente vai chamar de
de base, tá? A minha corrente que sai aqui no meu emissor, que a gente chama de I de emissor, tá? Então, olha só, a minha I na porta emissora, num amplificador ligado numa configuração coletor comum, tá? A minha corrente no emissor, ela é a minha corrente de base multiplicado pelo ganho beta, onde esse ganho beta é uma propriedade de cada um dos transistores, tá? Então, quando você compra um transistor, você olha no datasheet dele e você vê o ganho beta dele, tá? Então, olha só, o meu transistor coletor comum, ele não é um amplificador de tensão, ele amplifica a minha corrente, tá? Isso daqui eu falei pra gente, acho que na aula retrasada. Você lembra disso daqui? Então, ó, em um amplificador com o coletor comum, ou seja, com o coletor curto-circuitado aqui, ó, a corrente que sai na minha porta emissora é a minha corrente de base multiplicado por uma tensão beta. Bom? Então, vamos voltar lá na nossa conexão Darlington, ó. Eu vou até apagar tudo aqui, ó, para não ficar poluído, ó. Bom, então olha só. A gente tem aqui, ó, a corrente que sai no meu emissor 2 é a minha IE2. A gente já calculou, né? Bem, olha só. Aqui, ó, vai entrar uma corrente que a gente pode chamar de corrente de base, ó. Junto com a minha V de base entra uma I base, tá? A minha corrente que vai sair nesse primeiro emissor aqui, ó, ela é a minha IE1, tá? Então, olha só, mas a corrente que sai na minha IE1, ela também é a minha corrente de base para o meu transistor 2, tá? Então, olha só, vamos olhar nesse transistor 2 aqui, tá? A gente sabe que a corrente que sai dele, IE2, tá? É igual à corrente que entra nele, tá? Qual que é a corrente de base aqui do meu emissor 2? Qual que é, Jorge? Hein? Qual que é a minha corrente de base aqui do meu transistor 2? 10. Hein? Eu não estou enxergando. Aqui, ó, tá escrito na sua cara, aqui, ó. Ó, vamos lá. Corrente de base é a corrente IE1 vezes o IE1. Ó, não, ó, vamos lá. No caso aqui é só a corrente. A gente tem dois transistores. Então, a gente tem duas etapas de amplificação, tá? Então, ó, vai entrar aqui, ó, uma primeira corrente de base primordial, né? DB. IB. Tô falando da corrente, ó, IB. IB. Então, olha só, a minha corrente que sai aqui no transistor 1, tá? Vamos chamar ela aqui, ó, de IE1, tá? Tá bom? IE1. Bom, pessoal, essa corrente que sai aqui nessa configuração CC, então a minha IE1, tá? Ela é a corrente que está saindo no emissor do meu transistor 1. Ela vai ser a minha corrente de base vezes o quê? O meu ganho beta 1. Não é isso? Certo. Certo? Só que olha só, a minha IE1, ela é a saída do meu emissor do transistor 1, mas ela também é a minha entrada da base do transistor 2, não é? Ó, a minha IE1, ela não está saindo aqui e não está entrando na base do meu transistor 2? Sim. Tá? Sim. Então, olha só, a corrente que está saindo aqui pela minha porta do coletor 2, ela é a minha IE2, tá? Então, a minha IE2, ela é a minha corrente de base desse transistor 2. Qual que é a corrente de base do transistor 2? A gente acabou de ver aqui, ó. Qual que é?
0,143. Sim, mas qual que é o nome dela? Peraí. IE1, né? IE1. Vezes o meu beta, Que é 100. sim, que é o meu beta 2, que vale 100, tá? Sim. Então, olha só, pessoal. Então, a gente sabe... Ó, então a gente sabe aqui, ó, que o meu IE2, ele é o meu IE1. Por quê, pessoal? Tá, ó. A minha saída do emissor 1, IE1, ela é a minha corrente de base do 2. Tá vendo, ó? A minha corrente, eles não estão ligados numa ligação série. Então, a saída do emissor 1 tá entrando na base do transistor 2. Então, o emissor do transistor 1 está ligado na base do transistor 2. Então, a minha saída IE1, ó. Então, a minha corrente IE2 é a minha corrente que entra na base desse transistor, IE1, vezes o beta desse transistor, beta 2. Bom, pessoal, a gente pode calcular a minha IE1 seguindo essa fórmula aqui, ó, tá? Mas eu não tenho IB. Nessa fórmula aqui, ó, a gente tem IE2 e tem o beta 2. Mais fácil, ó, calculamos a minha IE1. Deu para entender agora? Sim, certinho. Entendeu mesmo? Entendi sim. Ah, pessoal, então olha só. Aí, no caso, Oi. Aí, no caso, você vai ter que dividir IE1 dividido por beta 2 para depois ver o que é IB, né? Isso, mas a gente não precisa calcular IB não, tá? Mas pode. Mas no nosso caso, a nossa análise CC, pessoal, ela é basicamente para calcular as minhas I, E1 e a minha I, E2. Por que eu preciso da minha IE1 e a minha IE2, pessoal? Porque é através dela que a gente calcula as minhas resistências de Ebers-Mols, né? Então, ó, cálculo. Porque, pessoal, a minha resistência de Ebers-Mols são as resistências que fazem a ponte entre a análise CC e a análise CA. Ó. Só que agora a gente tem duas. Ó. A gente tem a nossa RE1, que é a resistência de Ebers-Mols 1, e a gente tem a nossa RE2, que é a resistência de Ebers-Mols 2, né? Então, olha só, a nossa RE1 é tabelada, tá, pessoal? É 25 milivolts dividido por I, E1. Então, vai ser, ó, 25 milivolts, que divide a nossa IE1, ela é 1,43 miliampere. Então, 1,43 mili também. Posso cortar o mili com mili, né? Mili é 10 a menos 3. 25 que divide 1,43. Então, a minha R1, pessoal, ela vale 17,48 ohms. Tá bom? Então, ó, e a minha RE2? Bom, ela vai ser 25 milivolts, que divide a minha E2. Então, isso aqui não mudou. Opa. Minha E2. Então, vai ser 25 mili, que divide 143 mili. A gente corta aqui com aqui, ó. Então, vai ser 25, que divide 143, ela vai dar 0,17 ohms. Tá? Então, calculei a minha resistência de Ebers-Mols 1 e a minha resistência de Ebers-Mols 2. A gente já pode ir para a nossa análise CA. Tá? Então, pessoal, esse circuito aqui, ó. Eu pulei uma página? Por que eu fiz isso, cara?
essa página depois, ó, vou ficar sem. Vou fazer uma coisinha ali. Só porque depois eu vou ficar sem página. Então, olha só, pessoal. Eu vou fazer aqui, ó. A minha análise CA, ela tem o seguinte circuito equivalente, né? Então, aqui a gente tem, ó, VG, RG, e aqui a nossa Z de entrada, né? E aqui, ó, a gente tem a nossa V de entrada, tá? E o meu circuito de saída, ó, a gente tem aqui, ó, a nossa Z de saída, tá? E aqui a gente tem a nossa RL, que é a nossa carga, tá? E essa minha entrada aqui, pessoal, ela é o meu ganho AV vezes a minha V de entrada, tá? Só que para o meu circuito, só porque o meu amplificador CC, o meu AV é igual a 1, tá? Então, a minha entrada aqui é a minha própria V de entrada. Então, vamos lá, pessoal. Então, olha só. Para a gente calcular a nossa V de entrada, tá? Basta a gente calcular a nossa impedância de entrada, tá? Então, a impedância de entrada, pessoal, como que a gente calcula? R1 paralelo com R2, paralelo com beta 1, beta 2, RE. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Então, ó. Então, olha só, pessoal, as fórmulas, tá? Então, as fórmulas da Z de entrada para minha conexão Darlington, ela é muito parecida com as outras, tá? Ela tem alguns detalhes a mais. Beta 1, beta 2 vezes R, E. Então, vamos lá, ó, a minha Z de entrada, tá? Quanto que vale o R1, pessoal? LP, tem que dividir por beta 2 depois, no final lá? Na saída, né? Tô fazendo de entrada ainda, ó. Ah, certo. Tô aqui, ó. Certo. Então, vamos lá. Quanto que vale a minha... Quanto que vale meu R1, pessoal? 10K. 10K, né? Aqui, ó, esse daqui é meu R1. Quanto que vale meu R2? 20. 20K. Meu R2 é o que tá aqui embaixo, né? Quanto que vale meu RE? 60. 60, né? Ó. É que tá ligado no meu emissor. O que que esse meu 30 é aqui, pessoal? Só pra gente saber se a gente tá sabendo identificar. Carga, RL. É a minha carga, né? É o meu RL, tá? Ó, então, no meu amplificador CC, pessoal, a minha carga tá ligada na minha porta emissora, tá? Lembrando que no amplificador EC, a minha carga tá ligada na minha porta coletora, tá? Isso mesmo. E o meu 600, o que que é aqui? RG. RG. Tá? Essa minha tensão aqui, pessoal, ele não deu, eu vou considerar 1, tá? Então, vamos lá. Ó, então, o meu R1 aqui, 10K, tá? Paralelo com 20K. Paralelo. O meu B1 vale 100. O meu B2 vale 100. E o meu RE vale 60, tá? Então, vamos fazer primeiro aqui, pessoal, vamos fazer, ó, o paralelo entre 10K e 20K, ó. Então, vamos lá. Como que eu calculo dois paralelos? Hein? Quando eu tenho... Produto pela soma. Isso, ó. Então, vamos fazer 10.000 vezes 20.000, que divide 10.000 mais 20.000, tá? E o resultado disso daqui está paralelo com, bom, 60 vezes 100 vezes 100 dá aqui, ó. 1, 2, 1, 2. 600 mil, tá? Então, ó, vamos ver aqui a nossa Z de entrada.
Bom, pessoal, 10, fazendo essa conta aqui, 10 vezes 20 dividido por 10 mais 20, então, ó, 10. 20.200. Dividido por 10. Opa. Caramba. Eu sei. 10 vezes 20. Dividido por 10 mais 20. Quanto que deu de vocês aí, pessoal? 6.666,66. Eu também, ó. Deu 666 ponto. Vou pôr 67 aqui. Isso daqui, paralelo com 6, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá? Vamos fazer esses dois paralelos aqui, pessoal. Então, só a gente fazer aqui, ó, tá? Vai ser 66667 vezes 600 mil, que divide 600 mil. Opa, tá faltando 0 aqui, 2 zeros. Mais 66667. Então vamos lá, a minha Z de entrada para esse caso aqui vai ser então. Vamos lá, deixa eu fazer esse daqui então. 1, 2, 3, 4, 67 vezes 6. 1, 2, 1. Isso daqui que divide 6. 1, 2, 3,67 mais 1, 2. Bom, o de vocês aí deu 6.000. 593.4. Isso mesmo. Ponto 41, né? Arredondando. 41. Tá? Então, ó, calculamos aqui a nossa Z de entrada, tá? Então, olha só, pessoal, a gente pode fazer esse circuito aqui, ó. Então, ó, a minha VG vale 1 volt, tá? A minha RG vale 600. E a minha Z de entrada aqui, ó, ela vale 6.593,41. Aqui, ó, esse ponto aqui, ela é a minha V de entrada. A minha V de entrada aqui, pessoal, ó, ela é um ponto médio entre duas resistências em série, né? Então, a gente pode aplicar aqui, ó, teoria de divisor de tensão. Então, é 6.593,41 que divide 6.593,41 mais 600. Tudo isso daqui vezes a minha tensão de entrada, que é 1. Então, a minha V de entrada aqui, pessoal, vai ser... Então, vamos lá. Ó, então vai ser 6.593,41 que divide 6.593,41 mais 600. Então, a V de entrada aqui, pessoal, deu 0,91 volts, né? Então, olha só, pessoal, essa minha V de entrada aqui é a minha V de entrada desse circuito, tá? Então, para a gente encontrar aqui, ó, a minha tensão que vai chegar na carga, tá? A gente pode fazer esse circuito, ó, só precisa encontrar o Z de saída. Então, olha só, o meu Z de saída, pessoal, então, ó, a minha fórmula, tá? Para o meu Z de saída, agora eu vou escrever ela mais bonitinha. Opa! A minha fórmula para o meu Z de saída vai ser, ó, a minha resistência de Ebers-Mols 2 mais a minha resistência aqui, ó, de Ebers-Mols 1 mais, aí aqui, ó, vamos colocar um parêntese aqui, ó, que é RG
paralelo com R1, paralelo com R2, dividido por beta 1, tá? Tudo, isso daqui é o meu... É tudo dividido por beta 1? Isso. Não, só isso daqui, ó. Não, dentro do parênteses. Isso, tudo dividido por beta 1, e tudo que está fora do parênteses aqui, dividido por beta 2, tá? Então, vamos substituir agora os valores, ó. Oi, Pia. Oi. Eu cheguei meio atrasado, eu tô copiando a resolução. Posso dar um print nas passadas? Só da resolução desse Pode sim. que você tá fazendo? Você não quer esperar eu acabar e eu volto e deixo tirar print? Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então, olha só. O meu RE2 a gente já calculou. Vale 0,17. Tá? Mas o meu R1 vale 17,48. Tá? Mais, então vamos aqui. O meu RG vale 600, tá? O meu R1 vale 10K. O meu R2 vale 20K, tá? Dividido pelo meu beta 1, que é 100, que divide aqui o meu beta 2, que também é 100. Olha só, pessoal, R1 paralelo com R2 a gente já fez, né? Ó, dá 6,66667. Então, ó, isso daqui a gente pode substituir por 6,666,67, tá? Vamos fazer isso paralelo com 600 aqui, então, ó. Tanto faz? O quê? A ordem? Tanto faz. É. Tanto faz a ordem. Ó, então o nosso Z de saída vai ser 0,17 mais 17,48 mais. Então vai ser aqui, ó, 600 vezes 66667, que divide 600 mais 66667, tá? E tudo isso daqui que divide 100. Tá? Então vamos lá. E tudo isso daqui de fora que divide 100. Então, ó, a minha Z de saída vai ser aqui 0,17 mais 17,48 mais. Vamos fazer agora essa conta aí, pessoal. Vou fazer essa conta aqui, que eu vou circular de vermelho agora. Tá? Então, deixa eu fazer ela aqui. Vai ser 600 vezes 4, que divide 600. 1, 2, 3, 4. Deu 550 aí, vírgula 46, pessoal? 46. Então, ó, isso daqui vai dar 550. Mas já divide por 100 já, ué. Já vou dividir por 100 aqui. Vamos ver quanto dá. Vai dar 5,50, né? Vai dar aqui, ó. 5,5. Isso tudo aqui que divide 100. Continuar a conta aqui em cima, pessoal. Então, ó, então a minha Z de saída vai ser aqui, ó. Bom, isso. Ó, vou fazer essa que tá em vermelho agora aqui, ó. Quê? Vou fazer essa que tá em vermelho aqui agora, ó. 5,5 mais 17,48. Isso daqui dá 22,98, que divide 100. Vai dar 0,23. Então, vai ser, ó, a minha saída aqui, ela vai ser 0,17 mais 0,23. Então, a minha Z de saída vai ser mais ponto. Oh, caramba. Vai dar 0,4, pessoal. 0,4
ohms, tá? Então, ó, no nosso circuito de saída aqui, ó, a gente tem aqui, ó. Então, a gente tem a nossa V de entrada aqui, ó. Tá? A nossa Z de saída, que a gente acabou de calcular. E aqui a gente tem a nossa RL, que é a nossa carga, tá? E aqui eu vou ter a minha tensão que vai chegar na minha carga, ó. Tensão que chega na minha carga. Que também é um divisor de tensão, né, pessoal? Então, a gente pode fazer. Ó, então, a minha V de saída, ela vai ser... Bom, o meu RL, né, que é o que está na frente, o meu RL, ó, vale 30. 30, que divide o meu RL mais o meu Z de saída, então vai ser 30 mais 0,4, vezes a minha V de entrada, que vale 0,91. Bom, então vamos lá. Então, a minha V de saída vai ser, deixa eu fazer aqui então. 30 que divide 30,4 vai ser 0,99 que multiplica 0,91. Então, vai ser, ó, aproximadamente, tá? A minha tensão de saída vai ser de 0,90. Pessoal, entenderam? LP, qual que seria a vantagem, então, de usar esse tipo de montagem? É o ganho de corrente, né? Ele é um amplificador de corrente. Olha só. Quer ver? Ó, vamos voltar aqui. Se a gente quiser saber... Então, ó. Opa. Ó. Calcular o meu IB é a minha corrente que está entrando aqui, né? A gente vai fazer... É só fazer IE1 que divide 100. Ó, o meu IB aqui, ó. É só fazer o meu IE1 que divide 100. Então, vai ser... Ó, 0,0143 que divide 100. Vai ser, ó, 0,143 microampere. Então, a gente vai de uma corrente, ó, de 0,143 microampere para umas de 0,143 miliampere. A gente teve um ganho, ó, de 100 vezes 100, a gente teve um ganho de 10.000 em amplitude de corrente. Certo, então é igual um transistor de coletor comum. Você, no Isso. caso, ganha corrente. Só que você amplifica a corrente, ó, num fator maior ainda, tá? Enquanto um transistor de coletor comum amplia a corrente em 200, 250, esse daqui amplia em 40.000, 10.000, 20.000, entendeu? Certo, mas então, o LP assim, pode ser bem rápido. A diferença dele para um cascata seria, então, eficiência, mais simplicidade. O cascata, a gente tem... Eu falo no cascata. No meu cascata, a gente tem primeiro uma amplificação de tensão no meu EC e depois de corrente. Eu falo assim porque, assim, visualmente falando, ele seria até mais econômico, porque você não precisaria usar tanto resistors. Ah, mas resistor é centavos, cara. Não. Eu falo níveis de economia, vamos dizer assim. Você usaria menos, ou talvez menos espaço num circuito, numa placa, né? A diferença, tá? É que aqui no meu EC, tá? Normalmente, ó, o ganho de corrente é até pequeno, tá? Quando que a gente usa um cascata, tá? Quando a gente quer... Olha só, o meu amplificador EC,
Se a minha carga é pequena, ó, nesse caso aqui, ó, a minha carga ela é de 50, tá? Então, assim, ó, uma carga de 50 para um amplificador EC exige muito dele, ele esquenta e pode até queimar, tá? Então, o que que a gente faz, ó? A gente coloca esse amplificador CC, porque o meu amplificador CC, ele diminui a minha tensão de saída, então a gente pode trabalhar com cargas baixas, tá? Então, lá, ó, a principal, lá no começo, ó. Olha só, vamos utilizar um amplificador CC, alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, tá? Então, um amplificador CC, um amplificador EC, ele funciona muito bem sozinho quando a impedância de saída é alta, tá? Nesse caso aqui, a minha impedância de saída, ó, é de 50. Para baixas impedâncias, o que que a gente faz, tá? A gente coloca em cascata junto com o meu amplificador EC, porque normalmente o que a gente quer pegar aqui é o ganho de tensão, tá? Ah, eu quero ter um ganho de tensão bom. Então, só que a minha carga é baixa. Para não exigir do meu amplificador EC, a gente coloca em série com ele um amplificador CC, porque o amplificador CC, ele baixa a minha impedância de saída, então eu consigo trabalhar com pequenas cargas, tá? Porque a minha impedância de saída do meu amplificador EC é o meu RC, ó, tá? No amplificador de saída, a minha impedância de saída é meu RC. Então, se a gente liga aqui, ó, se a gente vem aqui e liga aqui, ó, direto uma carga de 50 ohms, tá? Olha só, 50 ohms, perto de 3.600 quilo, perto de 3.600 ohms, é uma diferença muito grande. Isso daqui é praticamente um curto-circuito, tá? A gente sobreaquece esse meu emissor. Ah, mas eu preciso um ganho de tensão para uma carga baixa. Então, o que que a gente faz? Nesses casos, a gente coloca um EC para ter o ganho de tensão, tá? E paralelo com ele, a gente coloca um amplificador CC. Por quê, pessoal? Olha a minha saída do amplificador CC. A minha saída do amplificador CC, ó, não é... A minha saída do meu amplificador CC, ele não é uma... ele não é o meu RC, ele é isso daqui, ó. Isso daqui é sempre um valor. Vocês viram, ó, como a gente fez aqui, por exemplo, ó, abaixa pra caramba a minha tensão de saída, tá? Então a minha tensão de saída aqui, ó, em relação à minha carga, a relação vai ser baixa. Então ele não exige demais do amplificador. Então o uso em cascata, tá? Qual que é a principal aplicação do uso em cascata? De amplificador EC e amplificador CC. Eu preciso dar um ganho de tensão, mas a minha carga é uma carga baixa. Então a gente coloca o amplificador CC justamente com essa ideia de abaixar a minha impedância de saída e eu poder utilizar o amplificador EC para baixas cargas. Deu para entender? Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida sobre a matéria da prova? Tem como só você voltar lá no último slide? Os slides. Não, na última resolução lá só. Não, mas o pessoal pediu para eu voltar todos para printar. Deixa eu voltar. Qual que é a total da matéria da prova? É até isso daqui. Tudo até aí? Tá? Basicamente, amplificador EC em cascata, amplificador CC, EC em cascata com CC e conexão Darlington. Nossa, acho que eu perdi uma parte, hein? Já viu tudo isso? Já foi tudo isso. Vocês querem que eu repita mais devagar? Por favor. Então vamos lá. Primeiro, amplificador, emissor comum, né? Amplificador EC. Depois, amplificador
EC, EC em cascata. Depois disso, amplificador CC. CC é coletor comum. Coletor comum. Amplificador coletor comum. Não é um amplificador que fede muito, é um amplificador coletor comum. Depois do amplificador coletor comum, aí a gente tem amplificador EC e CC em cascata. E por último, pessoal, conexão Darlington. A conexão Darlington é tudo isso aí que viu agora? Você já Isso. tinha dado mais alguma coisa? Não, é isso que eu passei hoje. Eu não lembrava desse aí não, hein? É porque eu passei hoje só, ué. Eu não tinha dado conexão Darlington Olha o ainda. Alzheimer com a boca aí, ó. Você não ia lembrar mesmo, não? Eu não tinha passado ainda? LP, mas isso vai ser oficial? Oficial 1. Oficial 1. Aí vai ser semana que vem. Semana que vem. Pessoal, Mas aí a gente vai começar às 7 e terminar às 10? Meia-noite. Então, olha só. Deixa eu explicar como é que eu faço a prova. Deixa eu até parar aqui a ligação, que agora assim... Meia-noite foi boa. Vai que Não, pessoal, não vou colocar 200 questões, né? Então, deixa eu explicar como é que vai ser a prova, tá? Teve gente que já fez prova comigo semestre passado, não teve? Tem o pessoal que tá fazendo circuito 2. Pessoal, é o mesmo esquema, tá? Então, como que vai ser? Eu vou criar a minha prova, ou eu vou fazer, tá? Tô vendo ainda se vai ser possível ou não. Ou eu vou fazer no Ava Question, tá? Ou no Google Forms. Que é a mesma coisa, tá? Oi? Ou no Ava Question ou no Google Forms, tá? Pessoal, 7 horas da sexta-feira que vem, eu vou postar a prova no Portal. portal, tá? Lá no Ava. E coloco também o link no grupo do WhatsApp. Então, quem não tiver no grupo do WhatsApp ainda, me manda e-mail aí que eu coloco, tá? 7 horas eu coloco e abro a prova, tá? Pessoal, e eu entro aqui na conexão do Teams, tá? Eu preciso entrar no Teams para fazer a prova junto com você? Não precisa, tá, pessoal? Eu entro aqui para tirar dúvidas, tá? Então, vamos supor assim, ó, mas eu não tiro dúvida de matéria de prova, não, tá? É dúvida de interpretação. LP, na 2 aqui, quanto que vale o VG? Porque, você esqueceu de colocar aqui o valor de VG, quanto que vale? Aí eu falo, tá? Eu não entendi muito bem. O que você está querendo saber com a questão 2, tá? Então, eu tiro essas dúvidas de prova, tá? E eu fico aqui de 7 às 9h30, né? Que é o horário que vocês têm para fazer prova. Eu fico aqui para tirar dúvida, tá? Bom, se vocês quiserem tirar dúvida por WhatsApp também, eu tiro. Eu fico de 7 às 9h30. É o horário que eu fico à disposição, que seria o horário da prova, né? É o horário que eu fico à disposição para tirar dúvida. Lembrando que eu não tiro dúvida de matéria. Só tiro dúvida de interpretação de exercício, tá? Se você não quiser entrar aqui na chamada, não precisa, tá? Entre só se você tiver dúvida. Eu vou ficar aqui de plantão. Que horas que eu fecho a prova? Eu deixo, teoricamente, 9h30 eu tinha que fechar, né? Eu dou um chorinho aí, pessoal. Fecho lá para as 11 da noite, tá? 11 da hora eu entro aqui e fecho a prova, tá? Então, a prova vai ser igual o antigo, tá? Vocês vão fazer... vai estar a questão, tá? Você vai fazer numa folha de papel, vai fotografar e vai anexar para mim no formulário, tá? O que eu peço para vocês, por favor, capricho para tirar essa prova, tá? Porque tem nego que bate a foto que eu não consigo enxergar nada na foto. Como é que eu vou avaliar?
tá? A dica que eu dou para vocês, sempre, tem um aplicativo que chama Can Scanner, tá? Você bate a foto, ele escaneia a foto, transforma num documento PDF que fica show de bola de ler, tá? Corta a sombra, corta tudo. Vira um documento PDF. Aqui, ó. Tá falando outra coisa. Igual eu tô escrevendo, fica igual tá aqui no quadro, tá? E aí é isso, pessoal. Alguma dúvida sobre a prova de semana que vem? Ah, só isso mesmo. Aí no caso, aí fica tipo, vai ficar digitalizado, né? Isso, vai ficar Aí, tudo aí pode digitalizado. mandar tudo em PDF, né? Pode mandar em PDF, pode sim. Beleza. Eu até prefiro. Tá? Olha só, pessoal. Então, deixa eu passar aqui para vocês verem aqui, ó, a resolução. O pessoal que está tirando o print. Posso passar para a próxima página já? Por mim, pode. E também Oi? Isso, fazer um favor. Quê? Primeiro exercício. Voltar nessa daqui? É assim mesmo. Posso passar, então? Pode. Pronto. Posso passar mais uma? Por mim, pode. Peraí. Eu tô marcando, tô anotando aqui. Beleza. Posso mais uma? Posso passar, pessoal? Pode. E a última, ó, essa daqui. Tá faltando um volt aqui, ó. Meus queridos, olha só, o exercício, tá? Que vale a parcial 2, parte da parcial 2, tá lá na unidade 2, seção 3, tá? É esse daqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, um amplificador CC comum, e aí eu pergunto, ó, impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão, qual é a tensão na carga e qual que é a tensão na entrada do circuito. A V de saída e a V de entrada, tá? Para um amplificador CC, comum. Para o meu segundo aqui, ó, eu tenho um amplificador EC em série com um CC. E estou pedindo para vocês qual é a tensão de saída em uma carga de 100 ohms. Então, a gente vai ligar aqui uma carga de 100 ohms, quero saber qual que é a tensão que a gente vai entregar para ele. Tá? Só isso, pessoal. Esses dois exercícios, tá? Como que eu recomendo estudar para minha prova? Pessoal, faz esses exercícios, tá? Dá uma olhada nos exercícios que a gente fez ao longo da disciplina. Tem muito exercício aí que a gente fez, tá? Tá entendendo os exercícios que a gente fez ao longo da disciplina? Entendeu esses daqui? Tira a máxima na prova. Ô, LP, Oi. dá pra você me explicar, acho que a última questão, número 1, por favor? Qual que é o quê? Na número 1, a letra E. Qual que é a tensão de entrada do circuito? Esse negócio de lembre-se que quando tem RG... Explico sim. Olha só, vamos lá. É um conector CC, né? Ó, essa minha tensão de entrada... Essa minha tensão de entrada aqui, ó, é a minha tensão de entrada na base aqui, ó, tá? É a minha tensão de entrada na análise CA, tá, pessoal? Na análise CB, isso daqui é VB,
Na análise CA é a minha V de entrada, tá? Olha só, por que a minha tensão de entrada aqui não é a minha tensão da fonte, VG? Porque a gente tem aqui uma resistência interna da fonte RG. Então, a tensão vem aqui, tem uma queda em RG, e a tensão que chega aqui, então, ó, é diferente de VG. Por que ela é diferente de VG? Porque teve uma queda aqui em RG. Como que eu calculo a minha V de entrada, então? Calculo através desse circuito aqui, ó. Entendeu? Agora entendi, valeu. Bom, pessoal. Então, ó, o exercício, tá? Os dois exercícios estão na unidade 2